Olá, meus irmãos, aqui é o pastor e professor Wellington Barci. Eu tenho o maior prazer de estar neste semestre juntamente com vocês. Sabemos que é um semestre atípico, né, diferente dos demais, onde nós tínhamos aulas presencial, né? E agora nós estamos aqui no desafio de termos este curso totalmente feito à distância. É um desafio, mas nós que somos obreiros do Senhor estamos acostumados a desafios, né? É apenas um a mais, mas haveremos de vencer e ao final sairemos fortes, sairemos edificados, teremos uma visão melhor de ministério, né? Eu faço parte do corpo de professores e o que é para mim uma honra muito grande fazer parte desse time do IBCamp. E também eu dirijo uma das congregações do Campo de Campinas, lá em Aparecida de Goiânia, no bairro Jardim Progresso, fica perto dos Correios da Vila Brasília. A minha matéria é Novo Testamento. Eu ministro o Novo Testamento 1, 2 e 3. Para o curso de evangelista e missionária, eu ministro o Novo Testamento 1, que é de Mateus até Atos dos Apóstolos. O curso pastoral 1, eu ministro aos Romanos até a Filemon. E para vocês, curso de pastoral 2, eu vou começar com a matéria de Aos Hebreus e nós chegaremos até o livro de Apocalipse. Então, podem contar comigo, podem contar com todos os professores. Nós não teremos aquela relação assim de classe, né, sala de aula, mas nessa sala virtual aqui nós também temos o aprendizado, vamos crescer, vamos aprender, contem conosco, tudo é novo, né? Tanto para os alunos quanto para os professores, mas juntos nós vamos fazer com que nós tenhamos êxito, em nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer neste momento uma introdução ao livro de Hebreus. Esta carta é uma carta muito interessante. A gente precisa conhecer o contexto histórico para que nós possamos entender, né, o conteúdo da carta. Uma dica muito importante é que Deus não nos deu textos para nós a palavra dele em texto, né? Por exemplo, você pega um texto fora do seu contexto e aí fica muito fácil de você dar uma interpretação que você quiser. Talvez essa seja a explicação porque de tantas igrejas, denominações, ministérios existem por aí afora. Mas a Bíblia, ela é uma biblioteca, né? É o significado de palavra Bíblia. São 66 livros e cada livro tem uma mensagem. Então, quando nós estudamos a Bíblia livro por livro, é a melhor forma de nós estudarmos as Escrituras. Porque aí nós conhecemos a mensagem que Deus tem para nós através daquele livro. E qualquer texto, qualquer versículo, você vai saber entender melhor quando você sabe quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu, para sanar qual tipo de problema que tinham os leitores e assim por diante. Então, nós vamos aqui fazer uma introdução. Nós sabemos que o autor de Aos Hebreus ele mantém-se, né, desconhecido de todos os estudantes. Não sabemos quem escreveu. Há aí algumas suspeitas que foi Paulo, Barnabé, Lucas, Apolo, Priscila, né? Enfim.
mas de fato nós não sabemos exatamente quem escreveu esta epístola, só Deus sabe. Para quem foi escrito? Também é uma dúvida, né? Não se sabe para quem foi escrito, qual igreja, em qual cidade esta epístola foi adereçada, né? Foi endereçada. Mas nós temos algumas suspeitas de quando, mais ou menos onde esta carta foi endereçada. Quando a gente lê Hebreus, a gente percebe que aqueles cristãos, aqueles crentes hebreus, eles estavam padecendo perseguição, né? A perseguição muito provavelmente estava no começo, porque é dito lá que eles ainda não sofreram até o sangue, ou seja, não havia tido ainda mortes, né? Mas que eles perderam os seus bens foram espoliados, né? Suas casas, os seus negócios, eles perderam. Então isso significa que a perseguição estava no começo. Bom, isso nos ajuda por quê? Porque eu quero ler aqui um versículo de Atos dos Apóstolos e vocês vão entender por que eu estou falando que se a perseguição estava no começo, então nós imaginamos qual cidade esta igreja de crentes hebreus ela pertencia. Eu quero ler aqui em Atos, no capítulo 18, 2 versículos, né, o 1 e o 2. Diz assim: Depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio, quem é Cláudio? O imperador romano, né? Tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. Bom, esse texto aqui quando Paulo chegou lá em Corinto para fundar uma igreja, e lá ele encontrou Áquila e Priscila, 2 crentes judeus, tá? Eles se encontraram e uniram com o ministério do apóstolo Paulo lá. Mas lá também diz que eles moravam em Roma e eles foram expulsos de lá, porque Cláudio, o imperador romano, e a gente sabe que este imperador, ele não tinha bons olhos para com os judeus, né? E ele, então, teve um propósito de tirar os judeus de lá. Nesse período, em que período foi? Bom, Cláudio, ele reinou até o ano 64, porque no ano 64, quem era o imperador já era Nero, né? Então, acompanhe comigo aqui o raciocínio. Até o ano 64, Cláudio estava vivo. Então, quando Cláudio expulsou os judeus de Roma, havia 40.000 judeus em Roma, certo? E eles foram expulsos de lá, perderam suas casas, perderam seus bens e foram expulsos de Roma, né? Todos os judeus, tanto os que não criam em Jesus, como os que criam em Jesus, certo? Bom, outra coisa que a gente precisa estabelecer aqui é o seguinte: o Império Romano, ele admitia o seguinte: todas as nações que eles dominavam, religiosamente, eles aceitavam que aquela nação dominada continuassem adorando os seus deuses. É claro que, como o imperador era considerado um deus, o Império Romano, então, acrescentava
a adoração ao imperador. Então, as nações tinham lá os seus deuses, faziam lá os seus sacrifícios, e agora, dominados pelos romanos, além de ter os seus deuses, eles tinham mais um, que era o imperador. Pois bem, aos hebreus, o Império Romano fez uma concessão. O Império Romano registrou a religião hebraica como uma religião ateia, né? Uma religião que não cria. É até engraçado, né, dizer isso. Ou seja, aqueles que não criam em vários deuses eram considerados ateus, tá? Porque os judeus criam apenas em um único Deus, e um Deus que não tinha imagem, era um Deus invisível. Então, a religião hebraica no Império Romano era considerada legítima, e os cristãos, que era visto como uma seita do judaísmo, né? Porque foi uma religião, o cristianismo é uma religião, a fé em Cristo veio lá de Israel. Então, para os romanos, os cristãos era visto como, naquela época a maioria dos cristãos eram judeus, né? Estava no princípio, a igreja foi crescendo para o mundo gentio, e cada vez ela ia se tornando mais gentia. Mas no começo ela era formada, na sua maior parte, de judeus, de hebreus, certo? Então, o Império Romano não registrou o cristianismo. O cristianismo era considerado uma religião ilícita. O judaísmo era considerado uma religião lícita, ela foi registrada, né? Então, dava-se liberdade aos hebreus, aos judeus, de continuar na sua religião. Mas os cristãos não recebeu o registro do Império Romano. Era uma religião ilícita e ela começou a ser perseguida. Os crentes judeus foram expulsos de Roma, perderam as suas casas, perderam seus bens. Então, até nesse período aí, nós vemos que não havia ainda uma perseguição de matar os cristãos, mas uma perseguição já existia, certo? Bom, então nós deduzimos que a igreja era em Roma, e que os cristãos judeus dali de Roma, era a maioria, a igreja era a maioria composta, né, por judeus, eles foram expulsos de lá. Bom, no ano 64, Nero, ele começou o seu governo, né? Ele se tornou imperador de Roma. E como Nero foi considerado um Hitler, né? Comparado a um Hitler, e como Hitler, ele no começo fez coisas boas, né? Conquistou a confiança do povo, fez belas construções e tal, e tal, e tal. Bom, mas aí o imperador Nero permitiu que os judeus voltassem para Roma, né? No começo ele permitiu que os crentes judeus voltassem para Roma. Mas aí eu quero que você pare aqui e acompanhe o meu raciocínio. Até aqui o que foi dito é o seguinte: a igreja em Roma, no começo, ela era composta, na sua maioria, de crentes judeus, certo? Aí o que Cláudio fez? O imperador romano, Cláudio, mandou eles ir embora de Roma. Então, a igreja em Roma, na sua maioria, agora era só os gentios que ficaram, os crentes gentios, porque os crentes judeus foram expulsos de lá, certo? Então, a igreja em Roma, no começo, ela era composta de hebreus, crentes judeus, na sua maioria.
e tinha alguns crentes gentios. Cláudio mandou os crentes judeus saírem de Roma. Então a igreja ficou menor. Ficou só os crentes gentios, certo? E aí, depois que Nero sobe ao governo, né, assume o governo, ele permite os crentes judeus voltarem para lá. Mas aí agora os crentes judeus chegando lá, eles encontraram a igreja agora sendo administrada pelos gentios. E aí então ficou aquela situação, né? Quer dizer, uma igreja que outrora era de maioria de judeus, agora ela é dirigida, governada por crentes que não eram judeus. Ok. E aí é claro que nós sabemos que começou depois a perseguição. Nero, ele vai perseguir os cristãos e vai matá-los. Por exemplo, no ano 64, no dia 29 de julho do ano 64, o Nero colocou fogo em Roma. E ao colocar fogo em Roma, porque ele sempre falava nos seus discursos que ele queria construir uma Roma de pedra de mármore, né? Ele queria acabar com aquela cidade ali de barro e fazer uma cidade de pedra. E aí quando houve um incêndio em Roma, e aí todo mundo quis colocar a culpa em Nero. Mas o que aconteceu? Ele então criou um bode expiatório. Quem foi o bode expiatório? Os crentes, né? Os crentes. E aí, por quê? Porque dos 14 bairros que tinha em Roma, apenas o bairro dos judeus não pegou fogo. Então, meus irmãos, o que acontece? A igreja começou a ser perseguida, né? E aí Nero, naqueles dias, fez uma festa no seu palácio e no seu jardim ele ofereceu um churrasco e à noite foi iluminada por crentes que atearam neles petróleo e amarraram eles num poste, e enquanto eles pegavam fogo, né, e iluminava ali o jardim de Nero, Nero recebia os seus convidados e oferecia para eles uma festa. Então, a vida dos crentes ali foi uma vida muito difícil. Bom, o que nós entendemos até agora? Nós vimos que a igreja, muito provavelmente, era em Roma, formada na sua maioria de hebreus, que foram expulsos. Os judeus, os gentios crentes, ficaram ali, levaram a obra adiante. Depois, esses crentes judeus voltaram, mas encontraram já uma igreja estabelecida, né? Já formada, já mais fortalecida. E depois eles começaram a ser perseguidos, certo? O que a gente precisa também estabelecer aqui é o seguinte, que quando os crentes judeus começaram a ser perseguidos, eles foram tentados a passar para o judaísmo. Por quê? Porque o judaísmo era uma religião registrada no Império Romano, nas leis romanas. Então, o crente judeu, ele estava sendo perseguido, ele estava perdendo sua casa, seus bens, ele estava correndo o risco de perder a sua própria vida, e ele sofria o grande problema de ver a sua família presa, né? Pensa, você ter ali esposa, filhos sendo presos por causa da sua fé. Aí qual que era o escape deles? Raciocine comigo. Eu não quero que vocês percam o fio da meada, não. Olha só, diante dessa perseguição, eles tinham um escape. Porque se a fé judaica não era perseguida,
eles podiam então fazer o quê? Voltarem para o judaísmo. Voltarem para o judaísmo. Por quê? Porque eles sabem que é o mesmo Deus, né? O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Então eles podiam voltar e aí eles não iam mais serem perseguidos. Correto? Só que não. Por que não? Olha só, quando eles começaram a voltar para o judaísmo, voltaram lá para a sinagoga, os líderes judeus das sinagogas faziam com que eles negassem a Jesus publicamente. Eles tinham que ir lá na frente e negar a fé em Jesus. Então, vejam aí o problema. Se por um lado o Império Romano estava perseguindo eles, tirando deles casa, patrimônio, prendendo suas famílias. Por outro lado, para eles não perderem tudo isso, eles tinham que negar Jesus lá na sinagoga publicamente. E aí estariam crucificando novamente o Filho de Deus. A situação deles não era fácil, de forma nenhuma. Então, nesse contexto, Deus usa um autor, né, inspirado para escrever esta carta para eles, para que eles não voltem para trás, né? Então, esse é o contexto, essa é a introdução que eu gostaria de fazer. Nós vamos fazer 2 vídeos, aulas sobre aos Hebreus. Nós vamos dar uma pausa aqui. Esse vídeo é o primeiro, é a introdução. Daqui a pouco voltaremos. Deus abençoe.